Muito boa tarde, meus queridos. Acabou há pouco no estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. Aliás, não é mais Marcelo Stefani, né? Na Bia Bichedi agora, é isso? Acho que é isso. Então, terminou agora há pouco no estádio, na Bia Bichedi, lá em Bragança Paulista. Bragantino, Red Bull Bragantino 1, Corinthians 0. Confesso para vocês que nos meus cálculos, nas minhas projeções para o jogo de hoje, eu contava com uma derrota, tá? Não esperava nada diferente. Como disse meu irmão hoje durante o jogo, a gente estava vendo o jogo conversando, ele falou: se a gente pasta para ganhar, se a gente não consegue ganhar de time que está lá embaixo na tabela, imagina pegando um que tá brigando pelo título, né? Fato, né? É exatamente isso. Na minha conta, portanto, hoje eu contava com uma derrota. Mas eu confesso para vocês uma certa decepção, porque eu esperava no mínimo um time do Corinthians mais combativo. Eu até achava que o Bragantino venceria o jogo, mas que eles teriam que se esforçar um pouquinho mais. Que o Corinthians de Mano Menezes iria a campo e não o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. E hoje vimos mais uma vez o time de Vanderlei Luxemburgo, que marca a distância, que não chega junto, que dá espaço para os caras finalizam uma, duas, três, quatro, cinco, né? No segundo tempo o time dos caras tira um pouco o pé, continuam chegando mesmo tirando o pé, mas o Corinthians começa a criar uma chancezinha ou outra. Em futebol a gente sabe como é que é. Quem não faz, toma, e você começa a ter esperança de que alguma coisa vai acontecer, mas não aconteceu. O jogo terminou 1-0, e quem vê que o jogo foi 1-0 para o Bragantino fica com a impressão de que foi um jogo até que equilibrado. Não foi. Não engane-se, tá? Você corintiano que não assistiu o jogo, foi um massacre o primeiro tempo. Não exagero, tá? Os caras chegando o tempo inteiro, chutando o tempo inteiro. Não foi tão vergonhoso quanto foi o nosso jogo contra eles lá no Campeonato Paulista. Logo no começo do Campeonato Paulista, uma coisa vergonhosa, né, aquele jogo do Corinthians. Hoje foi parecido, tá? Principalmente o primeiro tempo, tamanha a superioridade do Bragantino. 1-0 no primeiro tempo foi muito pouco. Tivesse virado 2 ou até 3, não seria nenhum absurdo, não estou viajando, tá? Ou seja, minha frustração, minha decepção vem disso. A contratação do Mano me agrada exatamente pela capacidade do Mano de fazer times que não são tão vulneráveis assim. Times que chegam junto, times que marcam, que competem. Essa é a palavra, né? Times que competem. O Corinthians não competiu hoje, tá? O Corinthians que foi a campo com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Vera, Maicon, Giuliano e Rojas, Yuri e Romero. É até difícil querer falar individualmente, porque se for falar individualmente foi todo mundo péssimo, tá? Bruno Mendes hoje em modo Bruno Mendes, Fábio Santos mal, Fagner horroroso, o Vera é uma piada, né? Teve o lance lá que ele quis fazer uma gracinha, ele quis girar em cima da bola, ele é... Pra quem não joga absolutamente nada, não faz absolutamente nada, o cara ainda quer fazer graça. O Maicon não foi dos piores, Giuliano mal, mas também não foi dos piores, Rojas uma vergonha, né? Alguém precisa falar pra esse cara qual é que atua, né? Yuri, horroroso mais uma vez, foi substituído, que não é normal. E o Romero, mais uma vez em modo Romero, uma coisa horrorosa. Então, se vocês me permitem, eu queria, como sempre, como costumamos fazer, dividir com vocês minhas anotações, porque eu acho que fica mais fácil de explicar o que foi o jogo. Jogo que começa e com alguns segundos de jogo, Giuliano chuta uma bola por cima. Né, vamos lá. Não vai, né? Às 9, bola na área, Sacha cabeceia e Cássio faz grande defesa. Aos 17, Yuri arranca, vai pro fundo e errou o passe pro meio 2 vezes. Tentou uma vez, não conseguiu. Tentou a segunda, também não conseguiu. 22, Mosqueira recebe dentro da área, dribla o Fagner com uma facilidade irritante e chuta para fora. Aos 23, Elinho livre, avança sem ninguém encostar nele, chuta firme, o Cássio espalma. Aos 25, outro chute dos caras por cima, mais uma vez sem ninguém incomodar os caras. Fica fácil assim, né? Aos 28, outro chute dos caras. Dessa vez Elinho acerta um golaço, né? Deve ter sido falha do Cássio, aliás. Vai ter gente falando que o Cássio falhou. Mais um desses gols que o cara acerta a bola na forquilha, um golaço. Vai ter babaca que torce contra o Cássio falando não, sabe o que é? É que o Cássio já não tem a mesma impulsão, entendeu? Então ele já não voa mais, né? Antes ele voava, né? Ele não voa mais. Eu falo isso com certa raiva porque vai ter gente criticando o Cássio, é bizarro isso, né? Mas é a vida, já me acostumei com isso, com os babacas que torcem contra o Cássio, né? Repito, uma coisa é querer uma transição saudável
entre o Cássio e o Carlos Miguel. Outra coisa é fazer campanha contra o Cássio, é torcer contra o Cássio. Para esses corintianos, o meu sincero, vão tomar no cu, tá? E se não quer assistir meu canal, sumam daqui. Corintiano que torce contra o Cássio, eu quero que se foda, eu quero longe do meu canal. Perdão, me exaltei um pouquinho. Vamos lá. Continuando. Aos 39. Não. Aos 32, Rojas cobra a falta por cima. Aos 37, Elinho, de novo, chuta outra bola que passa raspando o ângulo. Aos 39, Fausto Vera faz gracinha, perde a bola e eles finalizam de novo. No escanteio, cabeceiam de novo por cima. Aos 41, Sacha dá um voleio dentro da área, quase faz um golaço. Fim de primeiro tempo, um vareio. Finalizações 15-4. Escanteios 5-0. Passes completos 180 contra 80. Né? Mostra números de um time grande jogando contra um time pequeno. Invertido, infelizmente. Né? O time grande era o Corinthians tomando um baile mais uma vez em Bragança. Entram Pedro e Felipe Augusto. Pedro, mais uma vez, inútil. Tá? Começo a achar, podem me xingar, que fizeram uma bela negociação com o Pedro. Tá? Seja lá quanto pagaram nele, acho que pagaram bem. Se for essa bola aí que ele tem para jogar, olha, não vai fazer falta nenhuma. 5, e os caras continuam em cima da gente. 16, sai Fausto, patético, mais uma vez, entra Renato. E logo de cara, com 2 finalizações do Renato, tivemos 2 escanteios, né? Pô, agora vai, né? Não vai. 25 minutos. Finalizações 19-8 para os caras. Assim, uma coisa, um número assombroso, mas o 8 do Corinthians é que é assombroso, né? Quem vê, nossa, 8 finalizações, confesso que eu não conseguiria enumerá-las para vocês, tá? Antes saiu o Romero e entrou o Mosquito. Mais uma vez, ridículo o Mosquito, tá? O Mosquito é mais um que tem que entrar na lista de dispensa dos que devem ir embora no ano que vem. 34, escanteio e o cara cabeceia sozinho, quase dentro da área para fora. 35, Maicon chega no fundo dos raros lances do Corinthians e cruza. Bola bateu na trave e o goleiro tirou. Foi o goleiro que tirou. 36, escanteio e Gil cabeceia perto. Foi nosso grande lance. Os caras não mataram o jogo, dá pra empatar, vamos lá, a gente tem esperança, né? A gente fica com a esperança que vai dar. Aos 38, Luan Cândido chuta sozinho dentro da área pra fora. O tempo passa e acabou. Foi isso aí. O Corinthians perde mais uma vez. Corinthians em modo Vanderlei Luxemburgo hoje, né? Aquele time ridículo, que não compete, que não combate. Com os resultados, em caso de vitória do Vasco amanhã contra o Botafogo, a diferença do Corinthians para a zona de rebaixamento volta a ser de 3 pontos. Sabíamos que não seria fácil. A caminhada está longe ainda aí de acabar. Precisamos de mais algumas vitórias. Próximo jogo, Atlético Mineiro em casa. E esse jogo temos que ganhar. Na minha conta, confesso para vocês, tá? Segredo, não conta para ninguém, tá empate, tá? Eu não coloquei vitória também nesse jogo Atlético Mineiro. Pô, mas vai ganhar de quem? Calma, tem Bahia, tem... nós vamos escapar. Eu tenho muita fé de que nós vamos escapar. Mas não vai ser com essa tranquilidade toda. Até porque a sequência agora é o Atlético Mineiro em casa, depois o Grêmio fora. Na minha conta contra o Grêmio, claro, coloquei derrota. Ainda assim, vamos escapar, tá? Vai dar tudo certo, vamos acreditar, vamos que vamos. Vai Corinthians, mais um domingo daqueles, infelizmente. Outras coisinhas que eu tinha para falar para vocês. Essa semana aí apareceu a notícia de que o Ministério Público estaria investigando lavagem de dinheiro no Corinthians, envolvendo, vejam só, André Sanches, André Negão, Duílio Monteiro Alves. Ah, que injustiça. Duvido, eu duvido que isso seja verdade. Até porque meu amigo Richard, que vai votar no André Negão para presidente, sim, diz que essa denúncia não para em pé, é eleitoreiro. Deve ser eleitoreiro, porque trata-se de pessoas totalmente idôneas, íntegras, né, que se doam pelo Corinthians, né, pessoas que com certeza não largam o osso lá dentro porque eles querem empobrecer, mas ajudar o Corinthians para sempre, né, tamanho ao amor que eles têm pelo Corinthians. Ou seja, eu não acredito, tá, nessa denúncia aí. Claro que eu quero saber maiores detalhes para falar aqui para vocês, mas ora, que perseguição política é essa, né? Muita injustiça. A turma da Renovação e Transparência é muito honesta e fazem um baita trabalho no Corinthians há anos. É isso aí. Um de vocês entrou aqui nos comentários, desculpa, irmão, não anotei seu nome, perguntou assim para mim: Kaká, qual que seria o time do Corinthians que ficaria para 2024? Mano, bela pergunta. Até porque, confesso, vocês têm razão, se for mandar embora todo mundo que eu quero que mande embora, não sobra um time, né? Então, qual seria o time ideal do Corinthians no ano que vem? Cássio, sim, para desespero da turminha que torce para o Carlos Miguel Futebol Clube.
Cássio ou Carlos Miguel, mas temos goleiro, né? Na lateral direita, alguém, vamos chamar de reforço 1. Na zaga, o Veríssimo continua. O Gil é um dos que eu quero que vá embora, porque se é para renovar, vamos renovar. Mas eu confesso, eu já volto nesse ponto do Gil, tá? Então vamos lá. O ideal seria então Veríssimo e reforço 2, tá? Na lateral esquerda, reforço 3. No meio de campo, o Moscardo com reforço 4, né? No meio de campo, o Rojas, horroroso Rojas, mas que acabou de chegar. Nós temos que dar uma pré-temporada para esse cara para ver ele jogar. Com reforço 5. Tá? Eu não aguento mais Renato Augusto e etc. No ataque, sim, Yuri Alberto e mais alguém. Reforço 6, né? Eu não consigo vislumbrar o Corinthians vencendo, indo longe com o Yuri Alberto e Wesley, por exemplo. Que o Wesley continua, claro. É promissor, é moleque, mas reserva, né? Enfim. Ou seja, como vocês podem ver, precisamos de no mínimo 6 reforços. E eu não vejo esses caras contratando 6 reforços bons. É cara para chegar e jogar, tá? Porque nas minhas contas, Juliano tem que ir embora. Ah, fez alguns bons jogos, manda embora. Maicon fez alguns bons jogos, manda embora. O Gil, a mesma coisa, tá? O Gil não é um Bruno Mendes, tá? O Gil é sério, né? O Gil não põe a mão na bola, o Gil não faz pênalti idiota. O Gil depois tomou aquele apavoro no hotel lá em BH, de fato ele melhorou. Se for para renovar com alguém dessa lista por um aninho, talvez seja o Gil, mas repito, não é o ideal. Por mim, vai embora e contrata outro, tá? Eu só queria fazer essa ressalva com relação ao Gil. Fábio Santos, pelo amor de Deus. Fagner é só 2024, mas se puder dispensar o Fagner já, tchau. Tchau, não fica. Cantilho, pelo amor de Deus. Renato, muita gente vai falar, pô, mais um aninho pro Renato então. Renato, vai embora. Chega, mas partindo-se do princípio que nós não temos jogadores, se for para fazer veja bem, eu quero que ele vá embora, chega. É um ciclo que se encerra, chega. Vamos olhar para frente, tá? Mas se for para fazer um esforço, para fazer um contrato de produtividade por um ano, ganhando menos, atingindo metas, só se jogar tantos jogos, eu aceito uma eventual renovação do Renato nestes termos, tá? Mas não é o ideal. O ideal é que vá embora. Romero, vai embora. Eu esqueci alguém? Com certeza eu esqueci um monte de gente. Vai embora. Bruno Mendes, vai embora. Vai embora. Mas eu sei que é difícil que todos esses caras possam ir embora, né? Enfim. Ou seja, como vocês podem ver, ano que vem não vai ser fácil, tá? Mesmo começando o ano com um treinador, espero que o Mano fique, deve ficar, mesmo fazendo uma pré-temporada, não vai ser fácil. Porque vocês viram aí o time que vai sobrar para o ano que vem, não sobra. Ou seja, sem reforços urgentes, senhores, a gente não chega em lugar nenhum. E com 2 ou 3 reforços vai melhorar um pouco? Vai melhorar um pouco. Não chega em lugar nenhum. Tá? Esse é o tamanho do buraco em que nós estamos. Esse é o tamanho do buraco em que essa turminha da Renovação e Transparência nos colocou. Tá? Com o oferecimento do William Monteiro Alves para vocês. Foi nesse nível que esses caras nos colocaram. Vamos respirar fundo, dia 25 de novembro tá aí. Se tudo der certo, Augusto Melo vai ganhar. Aliás, não é isso. Se tudo der certo, eles vão perder. Tá? Se tudo der certo, esses filhos da puta somem do Corinthians. Não vão sumir, vão continuar lá, né? A gente sabe. Os caras vão continuar lá, mas não estarão no comando. Amém. Muito obrigado do fundo do meu coração pro Matheus Rodrigues, pro Puglieri 1, pro Bruno Vitório Matos, tudo figurinha carimbada, pro Valdo Moura, todos vocês. Pro Simon Garcia, pro Alexandre Abreu, todos vocês que entraram aqui no canal no YouTube e clicaram no botãozinho valeu ou mandaram um Pix. Eu sempre deixo o Pix na descrição do vídeo para vocês. Beleza, meus queridos? É isso. Então voltamos depois do próximo jogo. Um bom final de domingo para todos vocês. Coringão não é fácil, né? Coringão judia da gente, testa nosso amor e nossa paciência no limite. Mas é isso aí, vamos que vamos. Abraço a todos e vai Corinthians!